Este é o canal Verdades, que sempre tem compromisso com a ciência, filosofia e religião. Vejamos o tema de hoje. Instruções dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um prato que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é triste, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, 13, 1-7 e 13. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, sem dogmas criados por qualquer igreja. Pois os dogmas, longe de unir os filhos de Deus, os separa. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Que homem se pode vangloriar de possuir a verdade integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independentemente de qualquer crença,
contanto que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Instruções dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima: fora da caridade não há salvação estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na fronte dos eleitos, e, na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passem à direita, benditos de meu Pai. Eles serão reconhecidos pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem, do que a apresentando como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dediquem, assim, meus amigos, a examinar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe, por si mesmos, todas as aplicações. Submetam todas as suas ações ao governo da caridade e a consciência lhes responderá. Não só ela evitará que pratiquem o mal, como também fará que pratiquem o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é necessário sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradeçam a Deus o haver permitido que pudessem gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-lhes a compreender os ensinos do Cristo, ela os faz melhores cristãos. Esforcem, pois, para que os seus irmãos, observando-lhes, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo. Paris, 1860. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema. Então, se inscreva e dê o seu gostei. Fique com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.